Fala, galera do Esporte por Esporte! Estamos aqui para mais uma entrevista, essa mais do que especial. Eu sempre falo isso, não é verdade, eu sei, mas é porque todas as entrevistas que a gente prepara para vocês, realmente, de conteúdo, é uma entrevista atrás da outra que enche o coração, que enche de prazer de fazer. E hoje eu tenho uma pessoa muito especial com a gente, que é a Ana Lorena, da Federação Paulista de Futebol. Mas antes, deixa eu dar aquele recado que todo mundo já sabe que eu dou aquele recadinho maroto. Você que ainda não está inscrito no canal do Esporte por Esporte aqui no YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, mande a sua mensagem para o WhatsApp, o nosso WhatsApp, para você entrar na nossa lista de transmissão e receber todos os nossos conteúdos e ficar a par de tudo que acontece. Todos os conteúdos novos que aparecerem, você vai ser notificado, e quando nós estivermos ao vivo falando sobre o futebol, falando sobre o Santos Futebol Clube, você vai receber a notificação. Então não mosca, vai lá e já manda a sua mensagem. E agora, antes de mais nada, deixa eu dar o meu bom dia para o Cardoso, que vai estar comigo nessa entrevista, e também para Ana Lorena, ela que é a coordenadora de futebol feminino da federação. Produção, vocês se virem aí, mas eu quero palmas depois nessa edição para a gente levantar aí a nossa entrevista no YouTube. Ana Lorena, muito bem-vinda. Eu sou muito feliz por estar aqui com você para a gente falar um pouquinho do nosso futebol feminino. Tudo bem? Prazer é meu, prazer é gigantesco estar aqui e falar um pouquinho do trabalho, do futebol feminino. Então, um prazeraço estar aqui. Muito obrigada pelo convite de participar e ter essa voz. É isso aí. Antes do Cardoso já começar, eu vou pedir, Ana, para você fazer uma breve apresentação sua. Fale, por que você não caiu de paraquedas na federação? Não é à toa que você está lá, não foi à toa que a Pelé, né, trabalhou com você. Tem uma história gigantesca por trás de Ana Lorena. Então eu queria que você contasse um pouquinho para a gente da sua vida com o futebol feminino, da sua história, para as pessoas poderem te conhecer e, assim como eu, te admirar também pela profissional que você é. Obrigada. Vamos lá. Vixe, eu sou aquela menina que não teve a oportunidade de jogar, né? Eu era ficcionada, apaixonada por futebol, jogava, brincava, e eu não conseguia me ver jogadora, eu não conseguia me ver, né, na época, ali nos anos 90, então, quando eu era menor. Mas eu me via como professora de educação física, eu conseguia me ver nesse papel como professora, né? Então eu fui estudar educação física, só prestei educação física. Então me formei em educação física na Unesp, Rio Claro, aqui no estado de São Paulo. Depois eu acabei gostando tanto de estudar o futebol, então já fiz iniciação científica, TCC, tudo isso estudando futebol, análise de desempenho do futebol, e daí eu fiz mestrado e doutorado nessa área, estudando o jogo, analisando o jogo, indo em estádios, fazendo vários tipos de análise, e nesse meio tempo também acabei trabalhando na Universidade do Futebol, então eu queria uma forma de transmitir o conhecimento, né, de capacitar as pessoas, essa é uma vertente que eu tenho muito, né, então de pegar o conhecimento, fazer essa transmissão dele, então tem essa veia muito acadêmica e professora, né, então eu gosto muito, e sempre estudando, indo atrás. Daí na Universidade de Futebol, participando de grandes projetos e principalmente projetos de gestão. Foi quando eu entrei mais na área de gestão, estudando de como melhorar, como capacitar e profissionalizar, principalmente o futebol. E eu comecei a perceber que não tinha nada do futebol feminino, inclusive nas empresas, nos lugares, até o que eu estudava, eu nunca tinha estudado futebol feminino. Então eu falei, não, vou começar a estudar, comecei a fazer projetos, inclusive com a Pelé já lá antes, quando ela tinha acabado de entrar na federação, eu nem tinha entrado na Ferroviária ainda, já estava com alguns projetos, começando a fazer com ela pela Universidade do Futebol, e foi quando eu recebi o convite. Eu quis daí entrar no meio do futebol feminino para capacitar, saber que eu poderia ajudar ele de alguma forma, e foi quando eu recebi o convite, né? Então eu trabalhei na Ferroviária por 3 anos, então fui diretora de futebol feminino lá, de todas as categorias, das categorias de base até o adulto, reestruturamos o clube, né? Profissionalizamos ele, então fomos o segundo clube do estado de São Paulo a profissionalizar as suas atletas, profissionalizar as estruturas, então daí ainda culminou com o título, né, de 2019, participando de Libertadores, várias coisas nas categorias de base também, e nesse meio tempo sempre trabalhando com a Pelé, sempre fazendo algumas coisas com ela também, e daí eu recebi o convite para trabalhar com ela na federação.
fiquei 8 meses ali com ela, e depois ela acabou recebendo o convite aí para assumir, né, o feminino na Confederação Brasileira, e eu acabei assumindo o lugar dela aqui no Departamento de Futebol Feminino da Federação Paulista. Bom dia a todos que nos assistem, bom dia Ana, bom dia Natália. Você já falou um pouquinho dessa parte de reestruturação da Ferroviária, então eu vou direto para a Federação Paulista, para os dias atuais. Quando você assumiu lá o cargo da Pellegrino, você falou muito em massificar o futebol feminino, né? Tanto com atletas meninas jogando, quanto com mulheres ocupando cargos em comissões técnicas, né? Como que estava o cenário quando você assumiu e como que está esse cenário hoje? O que vocês já conseguiram desenvolver para contribuir com isso? Massificar, né? Acho que é uma das principais coisas que a gente precisa fazer no futebol feminino, e é dar oportunidade para que meninas possam jogar, né? Eu acho que esse é o principal ponto que ainda não temos tanto desenvolvido. Temos o primeiro Campeonato Paulista Sub-17, que foi em 2017, e já no ano passado ia sair o Sub-15, mas a pandemia ela atrasou um pouquinho alguns planos, né? Principalmente, para que a gente possa cada vez mais, porque projetos, principalmente projetos de prefeitura, projetos sociais, clubes que fazem, às vezes, categoria de base até existem, mas eles não têm o que competir, muitas vezes, nas idades mais baixas. E é oportunizar, na verdade, eu quero tentar cada vez mais criar, né, campeonatos. Então temos alguns projetos aqui que devem sair agora no segundo semestre, principalmente voltados para a categoria de base, voltados para massificação, né, não necessariamente só competição, existem outras formas, festivais, isso para serem feitos, então já deve sair agora para o segundo semestre. Algumas coisas, e com relação também, a gente precisa aumentar o número de mulheres, né? A gente precisa ajudar a capacitar, capacitá-las, né? Então a gente tem feito alguns projetos, como o programa de liderança, que teve a primeira edição ano passado, já teve a segunda edição esse ano, pretendemos ter a terceira edição ainda esse ano, até o final do ano, para que a gente possa capacitar cada vez mais mulheres, juntar, criar, e a gente tem visto que isso surgiu bastante efeito, né? Foi uma onda ali de mulheres e que a gente conseguiu fazer uma rede de conexão muito grande, e que pretendemos aumentar essa rede cada vez mais, né, para juntar outras mulheres aí, para que a gente possa também, com que essas mulheres entram no mercado de trabalho ou já estão no mercado de trabalho, sejam melhores e puxem outras, né? Eu acho que essa é a principal rede, porque a gente viu que, principalmente, não adianta só também massificar, só ter um número de praticantes, você precisa de, principalmente, capacitações para as pessoas que estão nos cargos, né? Em todos eles, pode ser na mídia, pode ser em cargos técnicos, gestão, em todos eles a gente precisa de conexão, porque a gente só vai crescer de uma forma global. É isso aí, Ana. E falando você citou a questão da pandemia, né? Ano passado nós já tivemos um desafio muito grande, né, na realização do Campeonato Paulista. Víamos ali, acho que a gente ainda vive o boom mudou muita coisa por causa da vacinação, graças a Deus, né? Mas a gente vivia ali uma incerteza, uma insegurança muito grande, e mesmo assim a federação conseguiu sim, vocês conseguiram sim colocar o futebol feminino ali, o Campeonato Paulista, que para mim é o campeonato mais disputado, acho que em relação a estaduais hoje, no cenário brasileiro de futebol. Então, quais foram os principais desafios para conseguir desenvolver aquele campeonato em específico, né, o campeonato de 2020? E a gente viu que teve audiências espetaculares, as pessoas cada vez mais comprando o produto do futebol feminino. Quais foram os grandes desafios do desenvolvimento dessa competição em específico do ano passado, Ana? Foi bem complicado, não vou mentir, não. Ainda mais que a Pelé tinha acabado de sair, então foi minha primeira competição, né? Estando ali, querendo ou não, já estava 8 meses na federação, mas não em competição, né? De organizar a competição. É um desafio muito grande, a federação bancou todos os testes, né? Então, todos os testes de PCR que foram feitos, né, nas atletas e comissão técnica, todos foram bancados, ou seja, os clubes não foram onerados. A gente bancou também, como por conta da lei de incentivo também, a gente teve ambulância, a gente também bancou delegado, a gente
toda a parte de operação de jogo, você sobe o sarrafo muito grande, né? Principalmente por conta da pandemia, o que é bom hoje em dia, a parte de operação de jogo melhorou bastante, a gente precisa melhorar para o espetáculo ficar cada vez melhor, mas vários problemas aconteceram, né? Então, e a dificuldade que tem, né, de pandemia, de todos os setores, mas acho que a testagem, mas a gente conseguiu bancar, a gente teve que fazer um campeonato mais enxuto, um campeonato menor, não foi um campeonato tão longo como vai ser esse ano, então, por conta principalmente financeira, né, de toda a testagem, do pagamento da testagem, pagamento de tudo, a gente tentou ao máximo não onerar o clube, né, porque o clube com todas as dificuldades, a gente sabe que o futebol feminino, mesmo quando a gente fala dos clubes grandes, tem muita dificuldade, se a gente falar qualquer vírgula a mais que eles vão ter que gastar, pode ser uma complicação ali dentro, então a gente sabe de tudo isso e poderia inviabilizar a participação de vários, como alguns ficaram de fora porque não tinham a capacidade, porque mesmo assim foi um campeonato complicado para os clubes, então era a dificuldade aqui dentro e dificuldade lá dentro, né, dos clubes de fazer, de manter suas atletas separadas, de toda a operação que precisa ser feita ali no dia a dia também, então foi bem desafio, mas deu certo. Acho que o produto foi isso, né? A gente conseguiu, mesmo assim, bater todos os recordes de audiência. A gente vê que cada vez mais pessoas querem assistir, como esse ano a gente está vendo isso também se transformar em marcas entrando em patrocínios direto, então isso é muito legal, vocês vão ver aí alguns patrocinadores bem legais, então que entraram muito por conta dessa visibilidade que está aumentando. E pegando um gancho nisso, já que você falou aí dos clubes, de repente de gastar mais, como que é a comunicação e a relação dos clubes hoje com a Federação Paulista? Os clubes estão dando mais espaço do que eles costumam para o futebol feminino? Tem um clube mais adiantado que o outro em relação a isso? Que você possa falar para a gente? Então, a relação está melhorando cada vez mais, né? E esse ano a gente ainda teve um aditivo que chama o licenciamento de clubes, né? A gente teve, sabe, o famoso licenciamento que que tem a obrigatoriedade dos clubes terem futebol feminino. A gente fez um específico do Paulistão. Então eu visitei todos os clubes para ver a estrutura, e eu fiquei muito feliz de ver a estrutura de todos os clubes. Agora a gente sabe exatamente a dificuldade de cada um, de estrutura disso, daquilo, mas a gente vê que os clubes estão melhorando, principalmente as relações pessoais ali com a diretoria do masculino entrando. Então você vê clubes que estão no mesmo setor ali, tipo, no mesmo lugar. Então tem muita coisa boa e evoluindo principalmente dos clubes, né, considerados os 4 grandes de camisa. Você vê que eles estão cada vez mais sendo absorvidos dentro da estrutura do masculino. Tá virando a mesma coisa, é mais uma categoria, né? Então isso é bem legal de ver, visitar, e os clubes pequenos a gente vai atrás, tenta melhorar, a gente vê o quanto que eles estão melhorando. Então eu visitei todos para a gente saber. Então é uma relação muito próxima que a gente tem com todos os clubes, né? Isso é bem legal, porque ajuda a melhorar. Então, tipo, a gente se fala basicamente todo santo dia com todos os clubes, e a gente tem feito também, falado bastante com os diretores, outros também, às vezes que não são específicos do futebol feminino. É bom demais ver esse movimento todo e esse crescimento todo do futebol feminino, e as pessoas de fato se mobilizando para desenvolver, né? Não só não é uma via de mão única, está sendo uma via de mão Sim. dupla, pelo que você está falando, né? Então isso enche o coração, porque a gente tinha uma insegurança muito grande, a pandemia chegou, e o futebol feminino, né? A gente parou, falou, e agora? Como é que vai ficar? A gente vinha na decolagem, essa decolagem, por mais que pareça, mas ela não desacelerou, muito pelo contrário, as coisas E a gente estão fez acontecendo. isso, Natália, se a gente pensou isso, imagina a Ana. Imagina ela. Foi uma dificuldade muito grande, mas a gente ficou muito feliz, de verdade. A gente estava decolando e estamos ainda, não deixamos de... os recordes continuam sendo batidos e de outras formas. Acho que se a gente, quem sabe, ali em dezembro, 5 de dezembro, na final do Paulistão, se a gente tiver algum público, acho que a gente vai ter alguma coisa legal. Então, vamos esperar que tudo isso melhore, né? A gente tem que sempre cuidar de tudo, mas é difícil, mas foi legal. Acho que os clubes têm suas dificuldades, muitos clubes não entraram. Você vê que
alguns clubes fizeram isso, né? Eles pararam, falaram, não é o meu momento, não é o momento. Tem clubes como Franca, 2 anos parado, Portuguesa parou 1 ano, voltou agora. Então você vê que eles estão, assim, muitos clubes conseguiram e estão nessa engrenagem. Outros tiveram que dar um passinho para trás, outros estagnaram um pouquinho, novos estão entrando porque estão um pouquinho às vezes mais à frente. Então você vê que tem vários tipos, né? Mas tem clubes que a gente está observando que eles só deram uma paradinha, que eles são muito tradicionais e eles devem voltar com o tempo. Com toda certeza. A gente tem clubes tradicionalíssimos do futebol feminino que fazem falta demais. Já fizeram o ano passado, como você citou, a Portuguesa, né? Que para a gente foi um duro golpe ali ver a Portuguesa fora. Mas em relação você falou de alguns clubes que têm uma certa dificuldade e tudo mais. Ano passado a gente viu algumas ações da federação. Como é que está isso em relação a esses clubes um pouco, como eu posso dizer, num desenvolvimento um pouco mais lento, até por uma questão de condição, né? A gente sabe que tem clubes que têm apoiadores, que têm patrocinadores, e isso, querendo ou não, alavanca um pouco mais o desenvolvimento do futebol feminino. Esse outro lado, Ana, como a federação está agindo e auxiliando esses clubes de menor proporção? A gente tem visitado eles, visto quais são os principais problemas que eles têm, né? Então, a gente teve a introdução do licenciamento, isso ajudou também o sarrafo a falar, olha, você não tem um sarrafo que talvez você consiga. A gente teve alguns clubes que até foram barrados, falou, olha, não é o momento agora, está no meio de uma pandemia, tudo isso ainda não consegue. O ano passado a gente teve alguns problemas com relação a isso, dessas estruturas, a gente fez, então, esse advendo aí do licenciamento, que ele vai ajudar principalmente para a gente conseguir criar daqui a um tempo a primeira e segunda divisão. É isso que a gente tem, coloca isso como meta para o ano que vem, ou 2023, ter primeira e segunda divisão. Porque eu acho que é isso que vai ajudar, porque às vezes você não tem tanta estrutura, então você vai competir com isso, como a gente vai fomentar, e esses clubes, às vezes, um pouquinho melhores de estrutura, vão competir com os clubes de melhores estruturas, então eu acho que tudo isso a gente está observando de perto, tentando ajudá-los, então, como eu visitei todos os clubes, a gente cobra isso, vai cobrando, vai fazendo, a gente ainda não consegue dar, principalmente algumas partes financeiras, né, que é o que a gente pretende ter, que é a cota de participação, a gente ainda está dando em cota de, basicamente, de operação de jogo, né, que é onde a gente está pagando o delegado, a gente está pagando todos os testes de antígeno e PCR, né, que a gente está pagando tudo também esse ano, então a gente tem tentado ajudá-los de alguma forma. Nesse momento a gente ainda não consegue financeiramente, a gente tem ajudado em estrutura, mas com o tempo daqui a pouco para que isso fique primeira e segunda divisão com um que tenha mais visibilidade, que tenha cada vez mais também incentivo financeiro, que é o que daí vai sustentar também principalmente os times menores ali que vão ascender e querer entrar principalmente na primeira divisão. Olha, é coisa para organizar, hein? Não é pouca coisa não, hein? Nossa Senhora! E Ana, como que tá o Paulistão para esse ano? Os números, quantidade de equipes, quantidade que teve ano passado para esse ano, para a gente fazer uma comparação, datas, regulamento. A gente tem 12 clubes, assim como o ano passado, então tivemos algumas trocas, né? Portuguesa entrou, Juventus saiu, a gente temos um estreante, né? Que é o Pinda Esporte Clube, que é bem legal, mais um time bem estruturado, do Vale do Paraíba, então é interessante observar o quanto eles têm já 3 times lá, né, no Paulistão. Então, nós somos 12 equipes. Qual que é a diferença, principalmente de regulamento? Ano passado foram 2 grupos regionalizados e um campeonato pequeno, né? Só jogos de ida. Esse ano a gente tem todos contra todos, finalmente, todos contra todos, com jogos de ida, né? Então a gente só tem um turno, mas aí são 11 jogos na primeira rodada, bastante. Então dá muita minutagem para todas as meninas, todos os times vão jogar bastante, onde classificam 4 para semifinal e para final. E do 5º ao 8º classifica para a Copa Paulista. Então a gente tem uma Copa Paulista ali. Então os outros clubes, às vezes mais intermediários, podem concorrer a um título. Então acho que de principal diferença é essa do formato da competição, que vai ajudar bastante a estruturar esses clubes. Eles vão jogar por praticamente quase 5 meses e mais o tempo que eles estão treinando. Então eles estão em atividade praticamente 7 meses no ano, então isso é bem legal. E a gente agora tem 2 vagas para Série A3,
né? Então a gente já tem 7 clubes com competições nacional, que estão na Série A1, né? Que o Red Bull subiu, o São José não caiu, então a gente tem 7 clubes na Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino, e agora a gente tem 2 vagas na Série A3, né? O melhor colocado, e a gente tem mais uma outra vaga também por conta da federação ser a melhor ranqueada no Brasil. É muito orgulho, viu, Brasil? É muito orgulho dessa organização, porque realmente eu falo com carinho, porque acho que há 2 anos eu estou conseguindo ali estar com vocês, fazendo as transmissões, e é um prazer inacreditável. Eu vou falar da minha experiência na final de 2019, onde eu chorei que nem uma maluca na cabine, vendo aquele estádio lotado, toda a sensação de estar ali, vendo futebol feminino ser abraçado, ser amado ali, né? E depois a Cristiane sendo abraçada pela torcida do Corinthians, a gente vê que realmente o futebol feminino é diferente, né? É visto de uma forma com um carinho diferente. Hoje a gente tem muito mais rivalidade, hoje a gente já vê as torcidas se alfinetando no Twitter, isso é sensacional. Mas, Ana, você falou que mudou um pouco o regulamento, as jogadoras vão ter aí, são 11 jogos, né? Enfim, todo mundo se enfrentando. Isso é muito bom, muito legal para o Campeonato Paulista. As projeções, né? A gente está no meio de uma pandemia, tem toda a questão da testagem, mas há também, como você disse, a possibilidade de, quem sabe, lá no dia 5 de dezembro, a gente ter aí, quem sabe não, as portas abertas. Como é que a federação pensa? Vai ser no mesmo esquema da questão de divisão de ingressos? Se for clássico, mantém aquele determinação por ser clássico? Como é que está essa organização já avisando? Eu sei que ainda está longe, mas já avisando uma possível volta de público aí para essa final. Na verdade, todo o departamento de operação de jogo da federação, né, que daí a gente também fica um pouco junto com eles já estão fazendo protocolos e mais protocolos de volta ao público, né, de observar qual que são. Então, já o protocolo de operação de jogo hoje, atual, que é muito parecido com o do ano passado, esse ano um pouco melhorado, ele já foi feito e baseado em todos os protocolos, né, do mundo inteiro. Então, eles fazem um benchmark sensacional de olhar como é feito, e eles têm feito isso também, de conversado. A gente tem uma parceria, a federação, com a La Liga. Então, o que eles fizeram lá, o que eles acertaram, o que eles não acertaram, tiveram jogos agora da Euro. Então, de observar tudo isso para saber o do que melhor nós podemos fazer aqui para voltar, mas sempre com cautela. A gente ainda não tem data, não existe essa possibilidade nesse momento ainda, mas se quando tiver, às vezes, porque isso é dependente de governo, né? Então o governo que vai acenar se vai poder ou não, a gente já tem que estar preparado para saber qual que vai ser a logística. Então já tem feito isso, já tem conversado, porque tem competições masculinas acontecendo, então para saber o que vai ser, né? Mas a gente depende do governo, o que o governo vai determinar. Vamos torcer bastante para essa vacinação cada vez mais avançar, para que esses números cada vez melhorem, e para que a gente, quem sabe, no dia 5, a gente ter também no feminino, quem sabe, nossa, vou estar muito na torcida para que isso aconteça, mas sempre com cautela. Se não der, não deu, não importa, a gente vai bater o nosso recorde de audiência, a gente não vai ter nenhum problema. O que é importante é a gente saber se que a sociedade está bem. Acho que isso é o mais importante. Se a sociedade estiver bem e que a gente possa fazer a volta ao público com segurança, garantindo o protocolo, né? Porque daí a gente precisa garantir que ele aconteça, daí a gente sabe. Mas já estamos nos preparando para que quando voltar, se o governo sinalizar, a gente já tem tudo preparadinho aí, quem sabe. Ainda estou na torcida que tudo vai dar certo. Mas se não der esse ano, tem ano que vem também. A gente bate recorde também. Vai bater recorde. E como que vai ser feita a transmissão? Vai ser só online? Vocês já têm fechado com televisão? Como que vai ser? Estamos em negociação com televisão, daqui a pouco a gente solta, mas com televisão, TV aberta, né? Mas nós já temos todos os jogos legal. 100% transmitidos, isso é certeza. Paulistão Play aí, estamos em negociação com algumas outras de streaming também, mas certeza que Paulistão Play é 100% dos jogos, e daí estamos ainda em conversa com TV aberta, TV fechada e também aí com streaming. Então teremos provavelmente todos os tipos de transmissão, e quem sabe na final rádio também, que nem a gente teve, foi bem legal, a gente tem todos os tipos de transmissão, né, que eu acho que isso é fantástico, você pode ouvir em qualquer lugar. Eu tô com dor de tanto que eu tô sorrindo.
É muito bom, é muito bom. Ana, para a gente começar aqui, se despedir, eu ficaria falando com você a manhã inteira, mas eu sei que você tem muita coisa para você resolver. O Paulistão, semana que vem, estreia no dia 11/8. Começa o nosso Paulistão Feminino, a competição mais gostosa. Desculpa, eu vou puxar a sardinha pra gente. Sim, a competição mais gostosa do futebol feminino. Ana, como é que tá a sua expectativa para essa competição? Como é que tá esse fim de organização aí, né? Esse fim de ajuste para a estreia, não de organização, porque a organização vai até o apito final lá, quando entregar a taça, recolher os papelzinhos picados, fechou a porta. Você viu o ano passado, né? Na hora que fecha, daí você alívio aqui nas costas. Ufa, agora eu posso beber uma água, né? Aquele sol maravilhoso de Araraquara. Tava tranquilo, tava bem tranquilo. Mas como é que tá aí essa reta final para a estreia do Campeonato Paulista? A ansiedade. Na verdade, o campeonato começa dia 10, né? Dia 10 a gente adiantou alguns jogos, principalmente por conta do brasileiro, né? Que alguns times vão jogar brasileiro. Então, a gente conseguiu adiantar 3 jogos. Então, dia 10 nós estaremos 11 horas da manhã. Meu aniversário. Portuguesa e Santos. Portuguesa e Santos vai ter um jogaço no primeiro jogo. Ansiosa, as expectativas são muito boas, os times estão vindo. Ainda teremos desníveis, acho que isso acontece, a gente está no processo de desenvolvimento do futebol feminino, coisas vão acontecer, problemas vão ocorrer, mas eu acho que vai ser bem melhor que o ano passado em algumas coisas, os times estão mais preparados, treinando mais, né? O ano passado tinha muita incerteza de volta ao treino, esse ano não, eles estão treinando, então acho que isso vai fazer com que o nível fique mais alto, os jogos melhores. Então, a expectativa é a melhor possível, ansiedade monstra já. Caramba, meu aniversário tem jogo, viu, Cardoso? Não queria dizer nada não, viu? Você vai ter que trabalhar, você já ia pedir folga já no teu aniversário, vai ter que trabalhar agora. E a ansiedade de vocês estarem neles, olha o quanto a gente formou de todas as experiências que vocês tiveram, o quanto isso agregou demais no trabalho que vocês têm no dia a dia, então acho que isso é muito legal. A hora que eu vejo cada uma de vocês entrando no lugar, o coração fica aquecido, assim, e a gente quer cada vez mais formar, porque a gente vê isso, né? Formar mulheres, e grandes homens também que estão dentro do futebol, que são apaixonados por futebol feminino também. Esse é um grande papel, né? E são todos os players, né? Não é só técnico, comissão, gestor, todos. É uma rede que engloba, e o quanto o Paulistão está ajudando bastante a crescer tudo isso. Então é bem legal também, essa é uma expectativa boa. E uma última dúvida, Natália, que me surgiu aqui agora, pensando nas Olimpíadas, no futebol feminino. A CBF dá um suporte para a Federação Paulista? Vocês têm trabalhado juntos, ou isso não, a CBF não tem por que ajudar porque é só um campeonato regional? Como que funciona isso? Acho que o ajuda, na verdade, ela acontece, teve um valor, né, que a CBF deu, né, no começo, para as federações, não necessariamente feminino, né, então ela ajudou, e isso vem um valor também, inclusive, da FIFA, desde o ano passado, que a gente está usando, às vezes, para custear algumas coisas, aqui dentro, principalmente na parte de testagem, isso tem ajudado muito aqui. Mas a gente conversa muito, né, isso é o fato da Pelé estar lá também ajuda muito. Converso diariamente com ela, o que na verdade ajuda vamos ver a tabela, o que tem ali, o que a gente pode colocar. Então a gente está em constante conversa, principalmente na questão de logística, de tudo. Então acho que quanto melhor os times aqui também forem, melhor lá. Então quanto melhor o produto lá da CBF do brasileiro acontecer, melhor aqui também. Um puxa o outro. Eu acho que a gente tem que trabalhar em conjunto, e a CBF tem trabalhado em conjunto com as federações, com todas, para que todas melhorem o produto, porque vai melhorar o dela, acho que é consequência. Então isso é uma coisa bem legal que tem acontecido, esse diálogo muito bom com a CBF. É isso, minha gente. Eu vou pedir a gente tem um recadinho aqui do coração, viu, Ana? A gente tem um recadinho do coração. Você vai aproveitar a câmera do Esporte por Esporte. Eu vou pedir que você convide a galera a partir do dia 10 para consumir, para se apreciar, para se lambuzar no futebol feminino e aproveitar muito das transmissões que a gente vai ter, porque vai ter transmissão de todos os jogos, isso com certeza teremos. Então você
já faça aquela chamada bacana pra galera sentar no sofá, pegar a sua pipoca ou o seu pão com queijo derretido, ou o que quiser, né? Porque é de manhã é café da manhã ainda. Então, use as câmeras do Esporte por Esporte, Ana, para trazer a galera para assistir com a gente o Campeonato Paulista Feminino. Convida todos, então, a assistir o Campeonato Paulista. Baixe lá, entra nos aplicativos, baixe o Paulistão Play para você também ter todos os jogos, acesso a todos eles, baixa lá Paulistão Play e segue nossas redes, né? O Paulistão Feminino tem todas, tem TikTok, tem Quai, tem Instagram, tem tudo, para saber as notícias, quando estão os jogos, como que vai acontecer, onde vai transmitir. Então segue lá para você saber tudo, ficar atualizado do Paulistão, porque tem muitos jogos fantásticos. Então, vai ter jogos bem legais. Então, dia 10 às 11 horas vai ter jogo, dia 10 às 15 e no dia 10 também às 7 horas tem um grandíssimo jogo Ferroviária e Corinthians, 7 horas ali agora com a pipoquinha. Então, tem bastante coisa aí, bastante jogos para vocês verem já semana que vem. É isso, Legal. Brasil. Cardoso, mais alguma pergunta? Não, só queria agradecer ela. Obrigado, viu, Ana, pelo seu tempo e por essa entrevista muito, muito boa, esclarecedora, né? Muito interessante para a gente, para nós que fizemos a entrevista e para o público que vai acompanhar aí também. Então, muito obrigado. Nos encontramos, sei lá, a gente marca mais entrevista, né, durante o campeonato e uma no final também, depois do dia 5 de dezembro, né? Vai ser ao vivo, no final vai ser ao vivo. Pode ser, lá direto do campo, direto do gramado, da premiação, pode ser. Obrigada, gente. Eu que agradeço o espaço, a oportunidade. Obrigada de verdade, de coração. Isso, pode ter certeza, pode contar comigo sempre quando precisar aí. A gente vai e fala desse Paulistão, desse campeonato maravilhoso. Obrigada, viu, Ana? Obrigada, Cardoso. E é isso, minha gente. Fiquem com as palavras de Ana Lorena, a mulher do futebol feminino no estado de São Paulo. Em breve teremos muito mais conteúdo, muito mais entrevistas. Eu só tenho a agradecer. Eu ainda tô com dor no maxilar de tanto que eu tô sorrindo nessa entrevista, vocês podem perceber. Vocês falam que eu tenho sorriso o tempo todo à mostra, é que os dentes é grande, a boca e não cabe, entendeu? Mas é isso, minha gente. Muito obrigada. Já deixa o seu like aí se eu curtir, compartilha com a galera essa entrevista. Em breve teremos mais conteúdos para vocês curtirem aqui no Esporte por Esporte.